Curso Sempre. Inteligência em concursos. Bom dia, boa tarde e boa noite. Segundo de uma série de 158 blocos dessa disciplina maravilhosa que tem gente que não gosta, mas vai começar a gostar a partir de hoje. Então, estávamos contando os tais adaptadores, é aquilo que eu disse em tom de brincadeira, que é uma gambiarra, na verdade, uma adaptação, porque as máquinas só conhecem zeros e uns. Para que você, humano, interaja, precisa do teclado, seja ele em português, seja em chinês, seja em árabe, ou seja, claro, em homenagem a Rô, em russo. Naskrosnia, Iskraskrosnia, Iskraskia. E ela gosta, não sei porquê, atenção você de casa. Não dá, né? Não dá. Claro, por enquanto, então adaptador. Vídeo, inclusive. A máquina tem que mostrar o que está fazendo. E os discos, por uma questão óbvia, os discos servem para que nós armazenemos e leiamos a informação deles. Rede. Isso aqui é tão importante que nós teremos 2 encontros só sobre isso. Então, só saiba que existe. Rede é uma maneira de a máquina conversar com outra. Então, vai ter um capítulo à parte. Matamos o slide inteiro e daí surgiu uma palavra biruta. O que são buzzes? O que lembra buzzes? Pode falar. Pode falar. Buzz é ônibus. E buzzes? É o plural. Plural de ônibus. Ônibus. Na língua inglesa, para quem não sabe, quando a palavra termina com S, o plural ganha um ES. Então, o plural de ônibus é ônibus mesmo. O ônibus, os ônibus. Qual é a função do busão? Qual? Levar. Transportar. Levar. Levar a mordida na canela. Isso sim. Qual é a função, então? Transportar. No caso do busão humano, transportar pessoas. Claro, tem função social. 18 horas tem função social. Todo mundo, né? Verdade. Você gostou, né? Eu falei que ia ser no mínimo divertido, podem me entender bolhufas, mas dá para dar risada. Segundo certas pessoas, então, a função do busão é transporte. E no caso dos computadores? Também. Transporte do quê, meu amor dos olhos azuis? Do quê? Ponto. Aqueles uns e zeros irão passar pelos tais buzzes. Óbvio que a banca irá chamar de buzz, jamais de ônibus, que é a tradução literal, mas tem uma palavra mais graciosa. Então, a partir de agora, bus chamar-se-á barramento. Como está no plural, barramentos. O que é um barramento? Pense no seguinte. Claro, é uma visão muito simplista, mas pense que é um monte de fiozinho ligando todo mundo com todo mundo. É o que tem aqui, ó. Tem um monte de fiozinho ligando a CPU com a memória. Tem um monte de fiozinho ligando a memória com os adaptadores. Tem um monte de fiozinho ligando adaptadores com a rede. E esses fiozinhos, na verdade, estão ligando todo mundo com todo mundo. Então, a função dos barramentos é interligar componentes. Ponto. E são os barramentos. Já veremos em detalhes. Tranquilo por enquanto? Povo do fundo, sim, meninas? Sim. Povo de lá, tranquilo aí? Amor, sim? E ela responde, me dei bem. Claro para todos isso, então, barramentos interligam todo mundo com todo mundo. Tranquilo? Agora vai dar nó no coco. Imagine que cai só esse slide, não mais nada. Questão única. Não tem direito, não tem as específicas, não tem matemática, tem só esse slide aí. Identifique os componentes. Sei lá, letra C, não vou nem saber. Então, devagar, eu vou reproduzir o desenho lá na pedra. Vamos apagar tudo, mas eu vou deixar o russo em homenagem a certas pessoas. Tá aqui. Para você, meu amor. As pessoas saem de casa para ver um troço desses. Então, isso aqui para nós é uma CPU, ou processador, como queira. Pedacinho por pedacinho. R''S. Ou seja, é o plural de alguma coisa. Primeiro grande problema.
Eu lhes contei há pouco que 1 byte de memória é pouco, lembra? A gente riu aqui, imagine 1 byte, cabe uma letra só. Pois é, esse tal de R são os registradores, está no plural, são vários, e eles têm essa memória vergonhosa. Tem registrador que só cabe 1 byte, outro que cabe 2 bytes, tem uns que cabem 4, e o que cabe bastantão cabe em 8 bytes. Cara, mas é uma vergonha. Não interessa. Computador sem os registradores não funciona. Você tem acesso? Não. É uma memória interna, está dentro da CPU. São as menores memórias possíveis, só que são as mais rápidas. Quando você aperta no teclado uma letra, uma palavra linda que, por exemplo, começa com R, por exemplo. Você aperta um R no teclado, vai aparecer um R no monitor, todo mundo sabe, mas esse R vai passar pelos registradores. Quando você mexe o mouse, daqui para cá, a coordenada do mouse vai lá nos registradores, passa por ali também. Ou seja, tudo que você faz, passa por ali. A hora certa, passa por ali. Então, são as memórias mais importantes, só que são internas, você não tem acesso a elas. E são as mais rápidas. Nada é mais rápido que os registradores. Então, guarde bem, se a banca afirmar que toda CPU tem registrador, verdade, tem que ter, senão não funciona. Tranquilo por enquanto? Muito bem. Lado esquerdo, tem uma tal de UC. Unidade de controle. Eu vou contar uma coisa engraçadinha para vocês. Tem alguém aqui que por enquanto não tem nome, que vai entrar aqui, ó. Então tá aqui, ó. Esse alguém que por enquanto não tem nome, manda na máquina inteira. E é esse alguém que está aqui que é o principal componente da placa. Não é a CPU. Muita gente afirma com veemência que a CPU é o principal componente. Mentira. A CPU é só o cérebro. Ué, mas não é mais importante? Isso, deixa o coração de bater para ver o que acontece com o cérebro. Então, eu diria que tem um coração aqui, ó. Tem alguém mandando na máquina, que diz, ei, CPU, vá buscar o dado. Ei, CPU, agora calcule. Ei, CPU, agora fique quieta porque o resto está ocupado aqui. Muito bem. Agora, ei, CPU, devolva o resultado. Entendeu? Alguém manda na máquina. Por enquanto, não tem nome. Por enquanto. Só que este alguém, que está aqui, manda nessa unidade e essa unidade se encarrega de gerenciar tudo o que acontece aqui dentro. Então, existe uma unidade de controle que depende de alguém externo. Do lado direito, tem uma tal de ULA, ou ALU em inglês. Unidade Lógica e Aritmética. Pergunto, o que é aritmética? Exatamente. Você chegou a ter com esse nome na escola ou não? Não, vocês não tiveram, vocês são bem mais novos do que eu. Na minha época eu tive aritmética, antes de ter matemática. Então, o que era aritmética lá na minha época? Então, imagine o seguinte. Quando você está na escolinha, você aprende a notação decimal. Você tem 10 dedos, aprende a usar os 10. E aprende a fazer continha com 10 dedos. Então, imagine, está lá o meu amor na escolinha, fazendo a seguinte conta. 73 mais 28. E vai dizer que a letra não era assim. 8 mais 3, 11. E um ao contrário, tadinho. 7 com 1, com 2, 10. Então isso aqui dava 101 na época. Isso é aritmética, continha. Claro para todo mundo? Só que o computador, que é burro que nem uma porta, não tem ideia do que seja 3, nem 8, nem 2. Ele só conhece zeros e uns. Então agora vem a parte boa. Imagine, meu amor, já no ensino médio, a letra já melhorou bastante. Ela vai fazer 4 continhas, valendo o Banco do Brasil. Pergunto, quanto é 0 mais 0? Meio óbvio. Eu tenho luz apagada, junto com luz apagada dá luz apagada. 0 mais 1.
uma luz acesa com uma apagada da luz acesa. 0 com 1, mesma coisa. Vou ficar na porta porque eu tenho medo da resposta. 1 mais 1. 2 na tua cara. Eu vou dar 2 na tua cara. Como é que vai ter 2 se não tem 2? E agora? E agora? 1. Concordam que não dá para dar 2? Porque não tem 2? Ele não conhece 2? 1 mais 1, para esta imundície chamada computador, dá 1, 0. Não é 10, porque não existe 10. É 1, 0. Nós somamos agora 8 com 3. Lembra? Que dava 11. O 1 fica aqui embaixo e o outro 1 sobe. É o que acontece aqui. 1 com 1 dá 0 sempre. Só que não pode dar 0, porque 0 é a soma de 0 com 0. Então, para a máquina mostrar que aconteceu alguma coisa, esse 1 vem para cá e cai. Não tem quem somar, ele cai aqui. Então, 1 com 1 dá 1, 0. Óbvio que você, humano, quando entra lá via teclado, você não vai entrar com 1s e 0s. Você vai entrar no número de gente. Então, ei, computador, sobe para mim aí, caso eu tenha esquecido. Quanto dá 5 mais 7? Ele não tem ideia de que seja 5. Esse coitado tem que transformar o 5 em algo que ele conheça. 0, 1, 0, 1. E o 7 em algo que ele conheça. 0, 1, 1, 1. A soma dará 1, 1, 0, 0. Só que ele não pode mostrar isso para você. Se ele mostrar 1, 1, 0, 0, você vai confiar que 5 mais 7 dá 1.100. Primeiro que você errou em chamar de 1.100, porque não é 1.100. Seria 1, 1, 0, 0. Então faltou alguma coisa. Faltou ele desconverter. Então, o que o computador faz? Aqui está você, aqui está ele. Então, ele transforma para cá. O resultado ele destransforma, que dá 12 como deveria dar. Claro para todos? Então, isso prova que ele só conhece zeros e uns lá dentro. Tranquilo para todos? Sim. Amor? Sim. Povo de casa? Sim. Tô bem. Guarde isso. Esta é a parte aritmética. Essa é a parte do A. O que é lógica? Vocês tiveram lógica já? Raciocínio lógico? Não tiveram ainda? Mas terão. Só para nos adiantarmos, quando o cara chegar aqui e for apresentar os símbolos, já vai dizer, eu já sei. O que é este símbolo? Se você disser que é aquilo que eu uso no Facebook, eu vou dar com esse símbolo na tua cara. Como é que é o nome desse símbolo? Alguém se habilita? Aquele símbolo que está embaixo lá do último 1, 0. Ninguém? Esse símbolo quer dizer não. Isso aqui é negação. Negação. Ou o contrário de. Então a pergunta, olha que pergunta difícil. Se isso aqui quer dizer não ou o contrário de, a pergunta, qual o contrário de 0? Pergunta difícil essa. Contrário de 0. 1. Bem difícil. Pergunta mais complexa ainda. Contrário de 1. 0. Pronto, acabou. É isso que a parte lógica faz. Ah, mas isso qualquer retardado sabe. Qualquer retardado humano. Porque aquilo lá, eu vou dizer de novo, só é feito de silício e mais um monte de porcaria. Ele não tem obrigação de saber que o contrário disso é isso e o contrário disso é isso. Ele é programado para tentar fazer essa continha. Claro para todo mundo? Então a ULA faz continhas básicas, continhas demais, basicamente, e faz parte lógica. Não só bit a bit, como com byte inteiro. Claro por enquanto? Ah, mas se eu quiser calcular o seno do logaritmo, daí quem não é a ULA quem faz. É um outro lugar que vai fazer isso. Claro por enquanto? Tudo bem. Matamos a parte de cima inteira. Tanto faz. ULA em português, Unidade de Lógica e Aritmética. Em inglês, Arithmetic and Logic Unit. Então, tanto faz. Então, a banca pode chamar de ULA ou de ALU, tanto faz. Eu coloquei aqui em inglês, coloquei tudo em inglês, menos esse. Que aqui ia ser Control Unit. E daí ia ficar, enfim. Na quinta série podia ter escrito lá CU, mas ninguém dá bola. Agora, adulto, ele escreveu palavrão. Por favor. Claro por enquanto? Então, todos são em inglês, menos o unidade de controle. Control Unit.
Aqui no meio, então, olha que troço de gente biruta. São todos exatamente iguais, tem N desses, mas o primeiro está cor-de-rosa. Por quê? Primeiro, quem é isso? Então, bem devagar. O que a palavra cor significa? Para quem não fez essa ligação, cor vem do italiano cuore e, claro, do francês cœur, que quer dizer o quê? O que é cuore na língua italiana? E em francês quer dizer cœur. Coração. Famoso S2. Coração. Nada contra, mas seria muito esquisito dizer a minha máquina tem 4 corações. É tipo polvo, é isso? Então não dá para chamar de coração. Ia ser muito menininha. Então o que o povo fez? Pegou uma carona lá no ensino médio, onde nós aprendemos uma coisa assaz importante. Os caras nos disseram que aqui, né, tem o retículo endoplasmático. Lembra disso? Aqui tem lisossomos. Aqui tem complexo golgiano. Aqui tem mitocôndria. Lembra disso tudo? Importantíssimo esse troço todo. E aqui no meio tem quem? Esses dias disseram, gema, isso, a pessoa sabia do que eu estava falando. A pessoa tinha bem noção do que eu estava falando. Quem é que fica no meio? Núcleo! Que é justamente a tradução de core. Então, largaram, amor, desculpe, não é com você, mas largaram a ideia de coração para chamar de núcleo. Por que o primeiro está pintadinho? Porque no mínimo um tem que ter. Então, no mínimo um núcleo. Qual é o máximo? Então, primeiro, o número de núcleos, número de cores, é uma PG de razão 2, começando com 1. Então, começa com 1 e tem razão 2. É uma PG, hein? Quem é o próximo? 2. Quem é o próximo? Muito bem. Quem é o próximo? Muito bem! Alguém sabe o que é PG? Muito obrigado. Não tem 6. Na verdade, tem. E o pior, tem 3. Então, tem um fabricante biruta que fez com 3 núcleos e com 6. O padrão está aqui, ó. 1, 2, 4, 8. E tem um fabricante que fez 1, 2, 3, 4, 6, 8. Não fez com 5, nem com 7, nem com 11, por enquanto. Entendeu a ideia? Por que isso? Quanto mais núcleos, maior poder de processamento. É como se a máquina tivesse mais de uma CPU. Tem muito smartphone que tem dual, por isso que o nome é. Então, isto aqui para nós é single core, dual core, quad core e octa-core. E claro, as birutices triple core mega power e X-core. Triple mega power. Então tem single, que é 1, dual, que é 2, triple, o fabricante biruta fez 3, quad com 4, X com 6 e octa com 8. Tem telefone octa-core. A pergunta, para quê? Para abrir Facebook mais rápido? Para abrir o WhatsApp mais rápido? Para tirar fotinho fazendo bico mais rápido? Provavelmente. Vai entender qual é a ideia? Então, quanto mais núcleos, maior poder de processamento. Então, todas as máquinas, independente se for um PC, um tablet, um smartphone, no mínimo um núcleo. Qual é o máximo hoje? Para quem do ambiente doméstico, 8. Mas tem máquina com 100. Para quê? Não interessa. Não é para tirar foto fazendo bico, garanto para vocês. Estamos matando esse slide por enquanto. Só que tem um problema. Tem 2 setinhas que estão me incomodando lá. Então, tem essa setinha que só entra, vem de algum lugar mágico e misterioso. Tem uma setinha que entra e sai. E tem uma setinha bonitinha que só sai. Então, olha que troço complexo. Tem uma que só entra,
uma que entra e sai, e uma que só sai. Se fosse escolher, você gosta da que entra, da que sai ou da que entra e sai? É tipo da... O que eu respondo que eu não me comprometa pro resto da vida? É tipo da coisa que eu não tenho o que dizer. Assim, cara, eu vou me ferrar se eu falar qualquer um desses. Pergunta. Lembra que a gente contou que tinha os tais buzzes, os barramentos? São as setinhas. Então, estes caras aqui são os tais barramentos. Tem um que só entra, e olha que coincidência. Ele entra na unidade de controle. Então, especificamente, este aqui é o barramento de controle. Vem lá de um lugar mágico. Alguém manda na máquina inteira. Isso não é piada. Alguém manda na máquina inteira mesmo. Esse cara aqui é o principal componente da máquina. Olha que troço óbvio. Naquele curso que nós chamávamos de processamento de dados, o que é que entrava e saía? Quando o curso era processamento de dados, o que entrava e saía? Dados! E é justamente o barramento que é bidirecional, chama-se barramento de dados. Esse é o mais óbvio. Então tem um controle que só entra, o de dados que só sai. Que é bidirecional. A birutice, a complexidade vem agora. Tem um barramento que só sai, ou seja, a CPU só faz esse barramento sair, as informações só saem da CPU. E ele se chama endereço. Então, agora, cuidado. Qual é a grande birutice deste barramento? Então, segure aí, não pisque. Quem foi o primeiro que chegou nesta sala hoje? Claro, né? Quem podia? Por que você sentou aí, meu amor? Não venha com aquela desculpa para ficar perto do quadro. Tem uma resposta, eu sei que é meio grosseira, mas a resposta é essa. Sentou por quê? Aonde? Por quê aí? Porque eu quis. A resposta é essa, simples. Ela poderia ter sentado aqui? Poderia, sentou ali porque quis. Podia sentar em qualquer lugar. Este é o endereço dela. Ou seja, a posição no qual o dado vai ser lido ou gravado. Então, esse barramento indica a posição do dado. Imagine que tem alguém aqui na porta com uma lista de chamada e fazendo a chamada. Rô, você vai sentar ali. Eu não sei seu nome, desculpe. Rafaela? Rafaela, vai sentar aqui. Então, essa pessoa que determina o endereço só diz onde vai ser colocado o dado. O dado não passa por essa pessoa. A Rafa vai continuar entrando pelo barramento de dados, entendeu? Assim como a Rô também entrou pelo barramento de dados. O barramento de endereço só diz a posição do dado. Sentou aí por quê, Rafa? Porque sim. Por que você não sentou onde a Rô está? Mas por quê? Porque ela já estava lá. Você podia sentar lá, mas se ela já estivesse lá? Mas se enchesse ela de bordoada? Daí sim. Então, olha a ideia. Essa distribuição, essa posição dos dados, no PC é chamada de aleatória. Por quê? Coloca o dado onde der. Onde estiver livre. Então, Rafa sentou aqui, Rô sentou lá, o brother sentou lá, ela sentou aqui, sentou onde quis, velho. Que é um complemento ao que se chama dados sequenciais. Um dado sequencial seria assim, já que a Rô foi a primeira, tinha que sentar aqui obrigatoriamente. Quem foi o segundo? Você que foi o segundo? Quem foi o segundo que chegou hoje? Se fosse sequencial, obrigatoriamente tinha que sentar aqui. E a próxima aqui até completar essa fila. Daí depois, na segunda fila. Entendeu a ideia? Isso é sequencial. A organização dos dados não é assim. Os dados são gravados de forma aleatória, onde der. Claro por enquanto? Então, naquela memória principal, que por enquanto só se chama memória principal, vai ter outro nome daqui a pouco, os dados são gravados de forma aleatória. Põe onde der. Certo? Muito bem. Então, esse barramento de endereço vai dizer qual é a posição. Olha, o dado vai ali. O dado agora vai ali. Agora o dado vai ali. Dá para onde está a Rafa? Bom, se algum dado for colocado aqui, a Rafa vai ter que ir embora. Mas não vou precisar mais desse dado, então. Tchau, Rafa. Entendeu a ideia?
Voltando à ideia que nós somamos o 5 com o 7, olha que troço engraçadinho. Aqui estamos organizados em linhas e colunas. Lembra de matriz do ensino médio? Mesma ideia aqui. Eu não consigo chamar de gavetinha. Ah, a memória é feita por gavetinha. Que mano é gavetinha? Ninguém que tem 5 anos de idade, velho. Pare. Para mim isso aqui é uma matriz. Imagine que a Rô colocou no teclado lá, 5. 5. Mais 7. Pergunto, o 7 pode onde está o 5? Até poderia, mas se o 7 fosse aqui, o 5 ia embora. Ele não teria com quem somar, porque fica só ele. Então, a memória se organiza e diz, ei, esse 5 eu vou precisar. Então, põe o 7 aqui. 5 mais 7 dá 12. Posso pôr o 12 aqui agora? Até poderia, não vou usar mais o 5. Mas supondo que eu quisesse fazer essa operação de novo, eu teria que pegar o dado de novo. Então, para economizar, eu ponho em outro lugar qualquer. Aqui, por exemplo. Pronto. Até poderia. Até poderia. Mas como a memória parte da premissa que você pode precisar, então ele põe em outro lugar. Entendeu a ideia? Então, a memória é formada por linhas e colunas, o processo mais ou menos se autoajusta, de uma maneira mais ou menos decente. Às vezes aparece a tela azul, esse programa executou a operação ilegal, será fechado. Você fica, o que aconteceu? Esse tipo de coisa, ele fica, vou pôr o dado, peraí, aqui, mas ali já tem, e não sei o que fazer, me perdi, azar teu. Claro para todos qual é a ideia? Então, esse barramento aqui, que é o verde que só sai, indica a posição, onde eu vou colocar o dado. E o dado continua passando pelo barramento de dados mesmo. E o controle é uma peça mágica, que por enquanto não tem nome, que controla a máquina inteira, inclusive a CPU. Matamos o slide inteiro, mas sobrou lá no cantinho uma palavra que a banca adora, que é a segunda palavra mais linda do mundo, porque é a primeira. Ai, Jesus. Caches. Também está no plural. Também. Por quê? Olha que troço de gente biruta. Então, para você de casa, se você tem dúvida, manda e-mail. O e-mail está aqui em cima. Em todos os slides, o e-mail irá aparecer. Assim como o site também. Só para avisar, o site é o primeiro, o e-mail é o segundo. Só para avisar. Vai que. Antigamente, nos bons tempos, a coisa funcionava assim. A CPU estava longe da memória principal. Por enquanto, chama-se memória principal. Daqui a pouco vai ter um outro nome. Vai ter musiquinha de novo. Rafa, desculpe as musiquinhas, uma pior que a outra, mas nunca mais esquece. Juro para você. Antigamente funcionava assim. A distância entre a CPU e a memória era de 20 centímetros. Um palmo. Os dados tinham que andar 20 centímetros para ir, mais 20 para voltar. Demorava uma eternidade. 5... mais 7, Enter. 12. Falei, não dá, muito lento. Para computador é muito lento. O que os caras inventaram? Colocaram aqui no meio uma memória intermediária chamada cache. Então, caso 1, não existia a tal da cache. Caso 2, cache exatamente no meio do caminho. Olha que tecnologia boa. Com a cache, a CPU não precisa vir aqui, andar 20 para ir, 20 para voltar. Anda só 10 para vir, 10 para voltar. Porque os dados estão aqui. Ó. Quando acaba da cache, daí é a cache que vem aqui da memória buscar. Mas a CPU anda metade do caminho. Claro para todos? Por isso que acelerou bastante o processamento. Porque agora não precisa andar 20 centímetros mais 20 para voltar, eu ando 10 só. Esse é o caso 2. Caso 3. A CPU já teve tanta modificação, já socaram, já empurraram, encheram de núcleos. Alguém mandou, empurra um pouco mais, empurra e dá lugar para a cache. A cache agora mora dentro do encapsulamento, ou do chip, como queira, da CPU. Então, deixar bem claro, as caches não processam nada. Mas, por uma questão de logística, estão dentro do mesmo chip. Então, olha que vantagem. A CPU não precisa andar 10 centímetros. A CPU só estica a mãozinha. Anda 1/10 de milímetro. Faz assim, ó. Pronto, está aqui o dado. Claro para todos? Então, não precisa ir até metade. Ah, eu preciso do dado.
Só esticar a mãozinha, pegou o dado lá. Claro para todo mundo? Por que são caches? Está no plural por quê? São 3 níveis. L1, L2 e L3. L, claro, do inglês, level. O tamanho da cache vai aumentando para baixo. Então, a cache 1 é pequena, tem mais ou menos 64K. A cache 2 é tamanho médio, 2, 4 mega. E a cache L3, quando existir, nem todos os chips têm, mas quando tem a cache L3, chega às vezes até 12 mega. É uma cache bem grandona. Então, como é que a CPU procura os dados? Então, a ordem é simples. Em primeiro lugar, ele busca nos registradores. Ei, registradores, os dados estão aí? Olha, já passaram por aqui. Tá bom. Ei, cache nível L1, os dados estão aí? Já passaram por aqui também. Obrigado. Ei, L2, já passaram por aqui. Obrigado. Ei, L3, se existir. Tem dado? Não, também, já passou por aqui. Então aqui tem 2 caminhos. Se tiver L3, ele passa por ela. Se não tiver, ele passa direto para cá. Ei, memória principal, os dados estão aí? Já passaram por aqui. Ei, memória de massa, os dados estão aí? Não, já passaram por aqui também. Ei, memória óptica, sim, estão aqui. Ah, finalmente estão em algum lugar. Então, guarde bem, por enquanto isso aqui não tem nome, por enquanto. Memória de massa, HD. Memória óptica, CD, DVD e agora o tal do Blu-ray. Então, quem é o mais rápido? Registradores. Qual que tem maior capacidade? Tirando o Blu-ray, que é uma porqueira, né? Ainda cabe em 25 GB, o HD, que chega a 1 tera. Então, mais rápido, registradores. Maior capacidade, memória de massa, por isso que o nome é memória de massa. Então, a velocidade decresce para cá, mas em compensação, a capacidade de armazenamento cresce para cá, tirando o Blu-ray, que é, enfim. Claro para todo mundo? Para você de casa, mais um intervalozinho. Então, vamos e voltamos daqui a pouco. Segure e não fuja. Fui!